Zuma invade o carro onde Dita espera por Candinho, pisa no acelerador e provoca um acidente que muda o rumo de tudo. Enquanto Dita luta pela vida em um leito de hospital, Zuma se disfarça de arrependida, mas guarda uma arma secreta, uma falsa gravidez que ela usa para enganar Candinho e exigir um casamento. Dita, inconsciente, e com o coração em frangalhos. O caipira se vê encurralado pelas mentiras da vilã. Mas o destino tem outros planos, e algo inesperado está prestes a acontecer. Será que Dita despertará a tempo de impedir o pior? Já clica no botão de gostei, e no final do vídeo, dá uma nota de 0 a 10 pro que vai acontecer com Candinho e Dita. Candinho e Dita passeiam de carro pelas ruas da cidade, rindo das lembranças da lua de mel. O sol brilha suave, e o amor entre eles parece simples, leve, sincero. Ao ver uma confeitaria charmosa na esquina, Candinho sorri. Vou ali comprar uns quindins para adoçar o nosso dia. Prometo que não demoro. Dita retribui o sorriso, confiante, observando o marido atravessar a rua. O motor do carro ainda ronrona, e a música no rádio embala seus pensamentos. Ela respira fundo, deixando-se levar pela calma do momento, sem imaginar o pesadelo que se aproxima. Pela vitrine, ela observa Candinho dentro da loja. De repente, um vulto aparece refletido no vidro da janela. Dita pisca, confusa, achando ser apenas ilusão. Mas o som da porta abrindo corta o ar como uma lâmina. O carro dá um tranco. Antes que ela possa reagir, o motor é acelerado com força. Assustada, ela se vira, e o sangue gela. Zuma está ao volante. O olhar é vidrado, e um sorriso que mistura ironia e fúria se desenha no rosto. Mas o que é isso? O que você tá fazendo? Dita pergunta, com a voz trêmula, tentando manter a calma. Zuma aperta o volante com força, os olhos fixos à frente. Tô te tirando de perto do Candinho. O coração de Dita dispara. O quê? Você enlouqueceu? Para esse carro agora. Implora, tentando puxar a maçaneta. Mas a porta está travada. Zuma lança um olhar atravessado, e uma risada debochada escapa. Muito pelo contrário, queridinha, eu não vou mais deixar você sair daqui, não. Ela fala arrastando as palavras, com um tom frio, venenoso. Não enquanto você não prometer que vai acabar esse seu romance com o Candinho. Dita sente o corpo estremecer. Você tá louca, Zuma. O Candinho não gosta de você, ele gosta é de mim. Rebate, tentando esconder o medo. Zuma solta um riso curto, amargo. Ah, é mesmo? Pois eu tenho o que o Candinho mais quer na vida. O silêncio que se segue é sufocante. Dita arregala os olhos. O filho dele? Você sabe onde o Júnior tá? Pergunta num fio de voz. Mas Zuma não responde. Apenas acelera ainda mais o carro, os olhos fixos na estrada, a mandíbula trincada de raiva. Do lado de fora, as pessoas na calçada se viram assustadas, vendo o carro passar em alta velocidade. Uma senhora tenta acenar, achando que é um acidente, mas o veículo desaparece dobrando a esquina, deixando para trás apenas o som dos pneus e o eco de um grito abafado. Dentro do carro, Dita se encolhe, os olhos marejados. Você não precisa fazer isso, sussurra. Zuma ri, mas o riso sai quebrado, misto de dor e desespero. Eu preciso sim. O Candinho vai aprender a me respeitar. Dita observa o rosto da rival, e é como se visse uma mulher despedaçada por dentro. Você tá confundindo tudo, Zuma, isso não vai trazer o amor dele de volta. Zuma encara de relance, com um sorriso torto e cruel. Quem falou em amor? Eu quero é justiça. O carro segue por uma estrada de terra. As luzes da cidade ficam para trás, e o medo cresce dentro de Dita como uma onda prestes a engolir tudo. Enquanto isso, Candinho sai da confeitaria, com os quindins nas mãos. Sorri, mas o sorriso some ao perceber que o carro, e Dita, não estão mais lá. Candinho olha para os lados, confuso, o coração apertando no peito. Na estrada deserta, o som do motor ecoa como um rugido distante. Dentro do carro, Zuma respira fundo, com um ar de satisfação doentia. Enquanto Dita tenta, em silêncio, pensar numa forma de escapar. O rosto dela está pálido. As mãos trêmulas procuram a maçaneta, mas... Zuma percebe o movimento e dispara, com um sorriso cruel. Nem pense em pular, Dita. Ainda não quero te machucar. A tensão toma conta. O carro some na escuridão, engolido pela noite. Enquanto, lá na confeitaria, Candinho grita o nome da esposa. Sem imaginar o caos que está prestes a começar. O sequestro de Dita marca o início de uma tragédia.
Onde amor, obsessão e loucura se misturam. E a cada quilômetro percorrido, Zuma afunda mais no próprio abismo. Levando Dita junto, sem que ninguém saiba até onde ela é capaz de ir. Para ter o que acredita ser seu por direito. A estrada é longa, o vento entra pelas frestas do carro. O silêncio é cortado apenas pelo som do motor e da respiração pesada das duas. Dita observa o velocímetro subir, o medo se transforma em raiva. O rosto de Zuma se reflete no vidro, frio, decidido. Isso a deixa ainda mais fora de si. Ela aperta o cinto com as mãos trêmulas, tentando raciocinar. Mas a cabeça gira, o coração parece prestes a saltar do peito. Num rompante, Dita explode. Vamos, me fala. Você tá com o filho do Candinho esse tempo todo, não tá? Zuma finge não ouvir, os olhos fixos na estrada. Mas o tremor em suas mãos a denuncia. O silêncio é denso, quase palpável. Dita insiste, a voz entre dor e desespero. Fala, Zuma. Eu sei que você sabe onde tá o Júnior. Sem pensar, Dita agarra o braço da rival com força. Zuma se assusta e solta um grito. O carro balança bruscamente. O que você tá fazendo? Eu tô dirigindo, sua louca. Berra Zuma. Tentando recuperar o controle. Mas Dita, dominada pela adrenalina, continua a sacudi-la. Você tá mentindo. Grita. Sem perceber que o carro já sai da pista. O veículo começa a dançar na estrada. Como se o destino brincasse com a vida das duas. As rodas perdem o contato com o asfalto. O som dos pneus na terra se mistura ao barulho do vento e aos gritos. Zuma tenta puxar o volante. Para, Dita. Para. Grita desesperada. Mas é tarde demais. De repente, uma árvore enorme surge diante delas. O farol ilumina o tronco grosso. E o tempo parece parar. O impacto é inevitável. O som do metal se amassando se mistura ao grito das duas mulheres. Um clarão, e silêncio. Por alguns segundos, tudo fica imóvel. A fumaça sai do capô, o cheiro de gasolina invade o ar. Ao longe, vozes se aproximam, distantes, confusas. Zuma, tonta, abre os olhos. O corpo lateja, a cabeça gira. Mas o instinto de sobrevivência fala mais alto. Ela solta o cinto, empurra a porta com esforço e cai de joelhos na beira da estrada. O ar frio corta o rosto, e o medo dá lugar à urgência. Ela olha para trás. Dita está inconsciente no banco, o rosto coberto de sangue e cacos de vidro. Por um breve instante, Zuma hesita. O olhar dela vacila. Como se algo humano ainda restasse dentro dela. Mas a frieza volta rápido. Era para ter sido diferente, murmura, arfando, com a voz quebrada. Mas, pelo menos ela viu do que eu sou capaz. Ela se levanta cambaleando, olha para os dois lados da estrada. O som de passos e vozes se aproximando faz seu coração acelerar. E, num impulso, Zuma desaparece na escuridão. Droga, murmura Zuma, puxando o casaco sobre o rosto. Com passos cambaleantes, ela corre pela trilha de terra, tentando desaparecer antes que alguém a veja. A cada passo, o som da sirene se aproxima. O brilho vermelho das luzes corta a escuridão e reflete nos olhos dela. Por um instante, Zuma para. Observa, à distância, o socorrista se aproximando do carro destruído. Engole em seco, e sussurra com um sorriso enviesado. Pelo menos ela não vai morrer. Ainda preciso dela viva para o Candinho entender o que perdeu. A vilã se mistura entre as árvores, escondendo o rosto com as mãos sujas de sangue e poeira. A respiração é pesada, o corpo trêmulo, mas a mente segue firme no plano. O olhar dela brilha com um misto de triunfo e insanidade. Agora, falta a segunda parte, murmura, rouca. Candinho vai estar nas minhas mãos. Ela tropeça nas pedras, segue mancando pela estrada de terra. A ambulância passa por ela em alta velocidade. Sem perceber quem era aquela mulher de olhar perdido na beira da estrada. Aos poucos, o som da sirene se apaga. E o silêncio volta a dominar. Mas o destino, silencioso e cruel, prepara seu contragolpe. Porque, sem que Zuma perceba, um dos curiosos que se aproxima do local do acidente encontra algo caído no chão. Um pedaço do lenço que ela usava no pescoço, manchado de sangue e perfume. Um detalhe pequeno, quase insignificante, mas capaz de colocar tudo a perder. Enquanto a noite encobre os rastros da vilã. O destino de Dita e Candinho começa a se entrelaçar em um novo ciclo de dor e revelações. Zuma, convencida de que está no controle, ainda não imagina que o próprio erro será a chave que revelará.
Toda a verdade que ela tanto lutou para esconder. O relógio marca o fim de mais um plantão. Estela é chamada às pressas para uma emergência. O corredor do hospital é tomado por vozes apressadas. O som das maçãs se mistura ao barulho dos passos. A enfermeira corre, ajeita o crachá no peito, sem imaginar o choque que está prestes a viver. Ao entrar no quarto indicado, ela paralisa. O tempo parece parar. Diante dela, o corpo de Dita, imóvel, pálido, cercado por aparelhos. Estela sente o coração disparar. Aproxima-se, tomada pela angústia. O que aconteceu com ela? Pergunta, com a voz trêmula. Foi encontrada num carro, após uma colisão. Está em coma. Essas palavras cortam o ar como uma lâmina. Estela regala os olhos, leva a mão à boca. Não, não pode ser, balbucia, lutando contra as lágrimas. E o Candinho? O marido dela? Pergunta, tentando se agarrar a um fio de esperança. Ela veio sozinha. Responde o colega, com um olhar pesado. A enfermeira sente as pernas fraquejarem. O corpo parece não responder. O médico percebe o abalo e se aproxima, pousando uma mão em seu ombro. Estela, é melhor você sair um pouco. A gente precisa de calma para começar o tratamento. Ela apenas balança a cabeça, os olhos marejados. Sai cambaleando pelo corredor, o coração latejando no peito. Assim que chega à sala de telefone, ela agarra o aparelho com as mãos trêmulas. E disca o número de Candinho. Minutos depois, o caipira chega ao hospital às pressas. O rosto abatido, os olhos cheios de desespero. Ele atravessa o corredor feito um raio, gritando: Dita! Cadê a minha Dita? Estela corre ao encontro dele, tentando acalmá-lo. Mas Candinho a segura pelos ombros, sem fôlego. Estela, me diz que ela tá bem, por favor. Ela respira fundo, sem coragem para dizer o que precisa ser dito. Ela, tá em coma, Candinho. O mundo dele desaba. O som parece sumir. Só resta o vazio, e o peso insuportável da culpa e do medo. Ele leva as mãos à cabeça, desesperado, anda em círculos, sem conseguir compreender o que acabou de ouvir. Eu deixei a Dita no carro, só para comprar os quindins, diz ele, com a voz embargada, quase sem fôlego. Quando eu voltei, ela e o carro tinham sumido. As palavras mal saem, e o peso da culpa já o sufoca. Nesse instante, Celso e Asdrúbal chegam apressados, alarmados pela notícia. Ao ver o amigo completamente transtornado, Asdrúbal tenta conter as lágrimas. Calma, Candinho, respira, meu irmão, pode ser que ela tenha apertado o acelerador sem querer, tenta dizer, ainda que nem ele mesmo acredite no que fala. Celso, mais racional, balança a cabeça, pensativo. Isso é improvável, a distância era longa demais, quilômetros da confeitaria, não faz sentido ela ter ido tão longe sozinha. Estela se aproxima devagar. O olhar firme, mas tomado pela emoção. Celso está certo, diz em tom grave. Alguém entrou no carro. Tenho quase certeza disso. O silêncio toma conta do quarto. Candinho a encara atônito, o rosto pálido, os olhos marejados. Mas, quem faria uma coisa dessas com a minha Dita? Pergunta com a voz trêmula. Ninguém responde. Estela baixa o olhar, pensativa. Um arrepio percorre sua espinha. Algo ali, não se encaixa. Há algo sombrio por trás daquele acidente. Candinho, sem forças, encosta-se na parede e desliza até o chão, cobrindo o rosto com as mãos. Eu devia ter ficado com ela, murmura, entre soluços. Asdrúbal tenta consolá-lo, mas as palavras se perdem diante da dor. Estela respira fundo e olha pela janela, onde as luzes da cidade piscam ao longe. Se alguém fez isso, não vai ficar impune, diz ela, num tom baixo, quase como um juramento. Enquanto isso, no leito, Dita permanece imóvel, presa entre a vida e o sono profundo. O rosto sereno contrasta com o desespero do lado de fora. Celso folheia o prontuário, inquieto. O carro foi encontrado sem marcas de invasão, mas alguém mexeu na trava. Isso não é acidente. Estela confirma com a cabeça, o olhar distante. Eu sabia, alguma coisa me dizia que isso não foi acaso. Candinho, com os olhos vermelhos, segura a mão de Dita e sussurra. Acorda, meu amor, volta para mim. O ambiente é puro sofrimento. A cada batida fraca do coração de Dita, o mistério parece se aprofundar. Ninguém ali imagina que aquele acidente é apenas o início de uma teia de mentiras e vinganças. Do lado de fora, o vento sopra pelas janelas do hospital, trazendo um arrepio estranho. Estela sente,
que a resposta para tudo pode estar bem mais perto do que imaginam, talvez nas mãos de alguém que ninguém suspeita. O clima é tenso. O vai e vem dos enfermeiros aumenta a aflição de Candinho, que continua ali, sentado à beira da cama, sem forças, com o olhar perdido no chão. Estela tenta consolá-lo, mas a expressão dela também denuncia o desespero contido. De repente, um som seco quebra o silêncio. A porta se abre com força. Surge Zuma, teatral, o rosto coberto de lágrimas falsas, prontas para cair no momento certo. Com voz melosa e calculada, ela se aproxima lentamente de Candinho. Ah, Candinho, assim que eu soube, eu vim correndo, eu sinto muito, muito mesmo. Celso, Asdrúbal e Estela trocam olhares discretos, mas cheios de desconfiança. A entrada repentina da vilã parece ensaiada demais. Candinho levanta o olhar, atordoado, sem entender o que ela faz ali. Zuma, percebendo o impacto, dá mais um passo adiante e solta, com falsa preocupação. Quando vai ser o velório? Candinho, tomado pela dor e pela ira, se levanta de um salto. Vira essa boca pra lá. Grita Candinho, com a voz embargada e os olhos faiscando. A Dita tá viva, muito bem viva, ouviu? Zuma leva a mão ao peito, fingindo espanto. Ai, perdoe-me, as notícias voam pela cidade, né? Às vezes acabam, sendo distorcidas, diz ela, com um falso ar de inocência. Estela, com um olhar cortante, dá um passo à frente. Observa com atenção as marcas vermelhas nos braços e no rosto da vilã. Franze a testa e comenta, em tom firme e controlado. Que arranhões são esses, Zuma? Parece até que você se meteu numa briga, ou num acidente. Zuma regala os olhos por um segundo, o susto é real, mas logo recupera o controle. Ah, isso? Foi um gato, isso mesmo. Um gato apareceu no orfanato e me atacou do nada. Coisa boba. Celso, em silêncio, cerra o olhar. Ele percebe, o tom trêmulo, a pressa em responder, o desvio de olhar. Ela está mentindo. Asdrúbal cruza os braços e solta, com ironia. Interessante, porque todos aqui sabem que a senhorita não suporta a Dita, e que no casamento dela com Candinho fez questão de causar um belo escândalo. O que veio fazer aqui, afinal? Zuma finge não ouvir. Ignora todos, e foca apenas em Candinho. O olhar fica marejado, o tom da voz se torna doce, meloso, perigosamente calculado. Candinho, eu sei que não é o momento certo, mas eu precisava te dar um acalento, um consolo para essa dor que você tá sentindo. Estela e Celso trocam olhares tensos. Ambos pressentem que vem golpe. Zuma respira fundo, faz uma pausa teatral, e solta a bomba, com um sorrisinho vitorioso nos lábios. Candinho, eu estou grávida de você. O ar parece sumir do hospital. Celso empalidece. Asdrúbal se engasga, sem acreditar no que ouve. Estela leva a mão à boca, chocada. Candinho cambaleia, quase perde o equilíbrio. Não, não pode ser verdade, murmura, com o olhar perdido. Zuma se aproxima devagar, encenando ternura. Toca o ombro dele com delicadeza calculada. Mas é sim, diz, com voz fingidamente emocionada. Naquela noite mágica que a gente passou junto, fomos presenteados com um filho. Você vai ser pai de novo, Candinho. Celso, já sem paciência, dá um passo à frente. Chega, Zuma. Isso é demais, até pra você. A vilã gira o pescoço devagar, o olhar agora frio, cortante. Ora, Celso, o que foi? Está com medo de mim? Provoca, com um sorriso venenoso. O rapaz sente o peso daquele olhar e dá um passo atrás, lembrando dos segredos que ela guarda. Asdrúbal tenta trazer razão à cena. Candinho, você não pode acreditar nisso sem provas. Espera um exame, um resultado verdadeiro. Zuma ri nervosamente. Um exame? Isso é um absurdo. Eu nunca dei motivo para desconfiarem de mim. Eu sou uma mulher honesta, pura. Estela revira os olhos e murmura entre os dentes. Santa, é o que você menos parece. Candinho, confuso, o peito em guerra, encara Zuma por longos segundos. E finalmente diz, com a voz trêmula, mas firme. O professor tem razão. Quem me garante que isso não é só mais uma das suas armações, para me separar da Dita? Eu quero um exame. Agora. Zuma força um sorriso. Mas a máscara começa a rachar. O tom doce desaparece. O olhar, fica duro, impaciente. Candinho se vira, encara todos, e completa com voz decidida. Com licença, eu vou ficar do lado da minha esposa. Ele sai, acompanhado de Estela e Asdrúbal. A porta se fecha lentamente.
Zuma fica sozinha. As mãos cerradas de raiva, o rosto contraído, os olhos queimando em fúria e frustração. Quando percebe que está sozinha no corredor, Zuma cerra os dentes e solta em voz baixa, cheia de irritação. Ah, era só o que me faltava. Onde é que eu vou arranjar um teste falso agora? Ela começa a andar de um lado pro outro, nervosa, os saltos ecoando no chão frio do hospital. De repente, seu olhar se detém em uma mulher grávida que sai de um consultório, com a mão sobre o ventre. Um sorriso perverso nasce, devagar, nos lábios da vilã. Ora, parece que a resposta veio a cavalo, murmura, satisfeita. Zuma se afasta, tramando o próximo passo, mas o destino, silencioso, já prepara sua armadilha. No quarto, Dita, ainda inconsciente, começa a mover levemente os dedos. Um murmúrio escapa de seus lábios, como se a alma dela tivesse escutado tudo o que Zuma acabará de dizer. Sem saber, a vilã cava a própria ruína, acreditando que o destino está do seu lado, quando, na verdade, ele já prepara sua queda. O ambiente é pesado, o bip das máquinas preenche o silêncio, o som do oxigênio ecoa num ritmo quase hipnótico. A penumbra cobre o quarto como um véu. Candinho está ali, sentado ao lado da esposa. Segura a mão dela com ternura, o olhar perdido, exausto. A cada respiração, parece que a alma dele também está presa àquela cama. Com a voz baixa, trêmula, ele murmura. Acorda, minha flor. Volta para mim, eu imploro. De repente, a porta rende lentamente. Candinho se vira, e o coração quase para ao ver Zuma parada na entrada. Ela segura um envelope branco, o rosto coberto por um sorriso doce, falso, ensaiado. O que você tá fazendo aqui? Pergunta ele, com o tom de alerta e o olhar endurecido. Zuma dá passos lentos, fingindo calma. O vestido claro contrasta com o olhar sombrio, carregado de intenções. Ela ergue o envelope no ar e fala com ironia contida. Você me pediu o exame, não foi? Pois aqui está. Candinho hesita, pega o papel com as mãos trêmulas. O silêncio volta a dominar o quarto. Ele lê, linha por linha, até que os olhos se arregalam. Minha nossa, mas deu positivo. Zuma suspira fundo, fingindo fragilidade. E deu mesmo, responde, num tom manso, estudado. Fiz aqui no hospital, pode perguntar para as enfermeiras, elas mesmas me acompanharam. Candinho balança a cabeça, confuso, perdido. O olhar vai de Zuma até Dita, imóvel sobre o leito. O coração dele se parte em dois. Zuma percebe a hesitação, e se aproxima devagar, o perfume invadindo o ar. Fica a poucos centímetros dele. A voz agora é firme, quase autoritária, envolta em falsa ternura. Candinho, eu não quero ser tratada com desdém, você vai ter que se casar comigo. O caipira recua um passo, atônito, o sangue gelando nas veias. Como é que é? Eu não posso fazer isso, não, eu já sou casado, mulher. Zuma solta uma risada seca, cortante. Cruza os braços. O olhar é frio, venenoso. Casado, repete, com desprezo e um sorriso torto nos lábios. Não, não é, diz Zuma, com o tom firme, o olhar frio. Ela dá um passo à frente e inclina o corpo, aproximando o rosto de Candinho. A voz sai mansa, mas envenenada. Aquela festinha no campo não valeu nada, Candinho, foi tudo informal, lembra? Até porque, ela faz uma pausa, quase sussurrando, Dita desquitada. As palavras caem como pedras. Candinho sente o chão sumir sob os pés. Zuma percebe a hesitação dele, e ataca de novo, fingindo ofensa, com lágrimas falsas brilhando nos olhos. Ou será que você é o tipo de homem, que engravida uma mulher e depois abandona ela à própria sorte? O silêncio que se forma é pesado, sufocante. A pergunta ecoa no quarto como um golpe no coração do caipira. Candinho baixa o olhar, o rosto tomado pela culpa e pelo peso da moral. Lá fora, o som distante de um carrinho de hospital cruza o corredor. E esse ruído simples parece carregar toda a urgência e o desespero daquele momento. Candinho se volta para Dita, os olhos marejados. Ele segura a mão dela com força, o corpo inteiro tremendo. Me desculpa, minha Dita, mas ela tem razão, sussurra, a voz embargada. Zuma deixa escapar um sorriso discreto, vitorioso. Ela se aproxima, devagar, e toca o braço dele com um carinho calculado, gelado. Então, podemos acertar os detalhes do casamento, não é? Pergunta, tentando manter o tom suave. Mas o brilho nos olhos dela entrega a satisfação da conquista. Candinho respira fundo, o peito arfando, dividido entre o amor e a culpa.
O rosto dele é um retrato da dor. Por fim, quase num sussurro, ele declara: Tá certo, eu me caso com você. Meu filho não merece nascer num lugar onde vai ser julgado. Zuma fecha os olhos por um instante, saboreando a vitória. Quando os abre, finge emoção e surpresa. Oh, Candinho, você não sabe como isso me faz feliz. Ela se lança nos braços dele, num abraço forçado, apertado demais, quase sufocante. O caipira permanece imóvel. Não retribui. Seu olhar continua preso em Dita, inconsciente. Por trás dele, Zuma ergue o rosto e encara a mulher deitada. O sorriso doce se transforma num riso frio, cruel. Agora sim, murmura baixinho, só pra si, você vai dormir por muito tempo, Dita. Mas, como se a alma da moça tivesse ouvido, Dita se agita levemente. Candinho se sobressalta, corre até a cabeceira e segura sua mão com força. Ela reagiu. Grita, com os olhos marejados. Eu sabia, ela tá me ouvindo, tá lutando pra voltar pra mim. Zuma dá um passo pra trás, o riso nervoso disfarçado por uma expressão de falsa preocupação. Oh, minha nossa, ela reagiu mesmo? Pergunta, encenando espanto. Candinho mal a ouve. As lágrimas escorrem, a voz embargada de amor e desespero. Enquanto isso, Zuma apenas observa, fria, impassível. A confiança dela transborda em cada gesto, como se o jogo já estivesse ganho. Antes de sair, lança uma última frase, venenosa e calma. Candinho, eu te espero na capela, amanhã cedo. A porta se fecha lentamente atrás dela. O quarto volta a mergulhar no som dos aparelhos, no cheiro de éter e esperança. Candinho se ajoelha ao lado da cama, apoia a cabeça nas mãos de Dita. As lágrimas escorrem sem parar, misturando-se ao som ritmado das máquinas que mantêm a vida dela. Do lado de fora, Zuma caminha pelo corredor, ajeita o cabelo, o sorriso voltando aos lábios. E murmura, satisfeita, para si mesma. Um casamento, e uma herança, 2 vitórias em uma só noite. Dentro do quarto, um movimento mínimo, quase imperceptível, um dedo que se curva. Basta. Mas é suficiente para mostrar que Dita, mesmo inconsciente, sente tudo. Zuma pensa ter vencido. Mal sabe ela, que Dita está prestes a despertar. A justiça do destino, nunca dorme. No silêncio pesado do hospital, Dita permanece imóvel. Rosto pálido, pálpebras trêmulas. Estela e Túlio observam em silêncio, trocando olhares carregados de apreensão. O corpo dela se contorce levemente, como se lutasse contra algo invisível. Lá, dentro da cabeça, outra realidade começa a se formar, fria, enevoada, cruel. Dita sonha, e o sonho é uma cena que corta o ar. Ela caminha numa igreja inundada de flores brancas. O som dos próprios passos ecoa, o murmúrio da multidão faz seu peito estremecer. Ela se aproxima, e, para o horror que aperta sua garganta, reconhece Candinho diante do altar. Ao lado de Zuma, vestida de noiva. Não, isso não pode estar acontecendo, murmura, os olhos cheios d'água. O padre ergue as mãos, a coral entoa uma canção suave. Mas tudo soa distorcido, como vindo debaixo da água. Dita tenta correr para alcançar Candinho. Candinho, eu tô aqui. Grita, tentando tocar nele. O choque no sonho rasga a cena. Uma voz, cruel e certeira, corta tudo. Mentirosa, você nunca esteve grávida. O grito ecoa e a imagem da igreja se desfaz em sombras. O rosto de Zuma se transforma numa máscara sombria, ela ri alto, cruel. Dita tenta fugir, mas as pernas pesam no próprio pesadelo. No quarto do hospital, o corpo dela se agita. Os batimentos sobem. O monitor apita mais rápido. Estela se aproxima, as mãos tremendo. Túlio, ela tá começando a se mexer. Túlio observa os números com calma controlada. Ela está sonhando, talvez seja bom. Pode ser o início da melhora. Estela pega a mão de Dita, aperta com força, e sussurra. Então acorda, minha amiga, mostra pra todo mundo que você ainda tá aqui. A cena corta. Alguns dias depois, o cenário muda, o orfanato. A atmosfera é diferente, sombria, abafada, com portas que rangem e cortinas que farfalham. Zuma aparece na sala principal, impaciente, tamborilando os dedos. Carmen surge na porta, carregando uma caixa grande, embrulhada em papel pardo. E então? Chegou? Pergunta Zuma, ansiosa. Carmen sorri e abre a caixa com cuidado. Chegou, e está muito melhor do que eu imaginava. Vamos pro seu quarto experimentar.
O sorriso de Zuma se alarga. Ela pega a caixa com as duas mãos, disfarçando a empolgação. Mas não percebe tudo. Samir, que brincava no corredor, ouviu a conversa. O garoto franzia a testa, curioso. O que será que ela comprou? Será que é coisa pro bebê? Pensa alto. Movido pela desconfiança, Samir segue as duas discretamente até a porta entreaberta do quarto. De lá, ele observa Carmen retirar uma barriga falsa de tecido e fitas elásticas. Samir engole em seco. A peça, macia e óbvia, cai sobre o colo de Carmen. Os olhos do menino brilham, não de brincadeira, mas de compreensão. Ele segura a respiração. Por um instante, o orfanato parece suspenso. Samir fecha a porta com cuidado, a barriga falsa apertada contra o peito. Dentro dele, uma decisão começa a formar-se: aquilo é uma prova. E provas mudam destinos. Zuma, diante do espelho, ajusta com cuidado a barriga falsa por baixo do vestido. Os dedos tremem de ansiedade, mas o sorriso no reflexo é o de quem acredita que enganou o mundo. Do lado de fora, Samir observa, o coração dele dispara. Os olhos arregalam, e a raiva começa a ferver. Sem pensar duas vezes, ele empurra a porta com força. O que é isso? A voz do garoto ecoa como um trovão. Você não tá grávida. Zuma e Carmen se viram assustadas. O ar parece sumir do quarto. A vilã tenta disfarçar, ajeitando o cabelo, mas Samir avança, gritando com toda a fúria que cabe num peito pequeno. Eu vi. Você mentiu pro Candinho pra casar com ele. Zuma fecha o semblante. O tom muda, de surpresa pra raiva contida. Ela tenta soar calma. Calma, menino, eu posso explicar. Mas Samir não se deixa enganar. Ele dá um passo à frente, a voz firme, trêmula de indignação. Explicar o quê? Que você é uma mentirosa. Que fez tudo isso enquanto a Dita tá lá no hospital, por sua culpa. O olhar dele é certeiro. Porque eu aposto que foi você quem causou aquele acidente. O rosto de Zuma endurece. Os olhos dela se tornam frios, cortantes. Ela segura o braço do menino com força, e rosna entre os dentes. Chega, Samir, eu tô perdendo a paciência com você. Mesmo tremendo, o garoto se solta, encara a vilã e devolve com coragem. Então perde. Perde o quanto quiser, mas eu vou contar tudo pro Candinho. A voz dele ecoa pelo quarto. Carmen, apavorada, tenta intervir. Zuma, deixa o menino, ele tá assustado. Mas Zuma já perdeu o controle. Com o rosto distorcido pela raiva, ela puxa Samir com brutalidade. Vamos ver se isso vai acontecer. Aos empurrões, arrasta o menino pelos corredores escuros do orfanato. Samir luta, chuta, tenta gritar. Mas a força dela é maior. A porta do porão se abre com um estalo. Um empurrão. E o corpo pequeno do garoto cai no chão frio. Zuma tranca a porta. O som do ferro batendo ecoa como um golpe final. Com um sorriso gelado, ela diz: pode gritar o quanto quiser, Samir, ninguém vai te ouvir aí embaixo. Ela se afasta, ajeitando o cabelo, tentando recuperar o fôlego e a pose. O som abafado do choro do menino fica para trás, enchendo o silêncio da casa. Lá dentro, no escuro, Samir se encolhe num canto. Abraça os joelhos. A voz sai fraca, quebrada. Eu não acredito, só eu sei a verdade, e agora tô aqui, trancado. Lá fora, Zuma sobe as escadas lentamente. O rosto recomposto, o plano aparentemente intacto. Mas uma única lágrima, caída no chão úmido do porão, marca o início da queda da vilã. Enquanto isso, no hospital, Dita, ainda em coma, aperta pela primeira vez a mão de Stella. A respiração muda. O corpo parece despertar. Stella se aproxima, emocionada. Dita, você tá me ouvindo? Lágrimas escorrem dos olhos fechados da mocinha. Ela murmura, quase sem voz. Samir. Stella segura firme a mão dela. Dita, acorda, por favor, volta pra gente. E como se o chamado atravessasse o tempo e o espaço. Dita desperta. Os olhos se abrem devagar. O brilho da vida volta. Stella recuo um passo, assustada e emocionada. Meu Deus, você acordou. Atordoada, Dita tenta se sentar. A voz sai fraca. O que tá acontecendo? Stella, com lágrimas nos olhos, explica. Você ficou dias desacordada, e agora o Candinho e a Zuma vão se casar. Dita regala os olhos. As lembranças do sonho voltam em flashes cortantes. Ela sussurra com raiva e lucidez. A Zuma, foi ela. Ela causou o acidente.
Estela fica sem reação, confusa. Mas Dita, com o olhar firme, aperta o lençol com as mãos. A dor dá lugar à determinação. Agora, ela está de volta. E a verdade, vai sair da escuridão. Estela encara a amiga com lágrimas nos olhos. Zuma está prestes a se casar com o Candinho. Dita, ainda fraca, respira fundo. Mas a força da alma fala mais alto. Ela aperta a mão da amiga e responde com firmeza. Eu sei como impedir esse casamento. Vamos, me ajuda a levantar. Corta para a igreja. Os sinos tocam, o som ecoa pela cidade. O altar está pronto. As flores brancas tremem com o vento que entra pelas portas. Zuma surge deslumbrante, vestida de noiva, o olhar triunfante, o sorriso falso, e a barriga falsa escondida sob o tecido. A única que sorri é Carmen. O resto dos convidados assiste em silêncio, pesado, desconfortável. Candinho está pálido, imóvel, o olhar distante. Como se o coração dele gritasse que algo está errado. O padre inicia o ritual. A voz dele ressoa grave. Se alguém aqui for contra esse casamento, que diga agora, ou cale-se para sempre. Nesse instante, as portas da igreja se abrem com força. Um vento invade o salão. E Dita aparece, ofegante, com o olhar em chamas. Esse casamento não pode acontecer, de jeito nenhum. Grita. Os convidados se levantam assustados. Candinho, incrédulo, sorri pela primeira vez em dias. Dita, você acordou. Zuma, em pânico, tenta reagir. O que você tá fazendo aqui, sua caipira? Mas Dita avança, firme, determinada. Eu vim gritar para todo mundo ouvir, que foi você quem me deixou no hospital. Você tava naquele carro, não tava. Zuma tenta manter a pose, mas a voz falha. Isso é mentira. Você não pode provar nada. Dita ergue o queixo, o olhar firme. Mas eu posso provar uma coisa. Num impulso, ela se lança sobre Zuma. As duas caem no chão. O salão explode em gritos. Convidados se empurram, o padre tenta intervir. Dita se levanta, triunfante, segurando nas mãos a barriga falsa. Levanta o objeto no ar e grita. Ela não tá grávida coisa nenhuma. O padre deixa cair o livro. As damas de honra ficam imóveis. Candinho, atordoado, encara Zuma. Você mentiu para mim? Mas por quê? Zuma, de joelhos, chora, tentando recuperar o controle. Por favor, eu fiz isso por amor. Dita se aproxima, o olhar firme, sem piedade. Por amor? Você destruiu vidas, Zuma. E mais, você sempre soube onde estava o filho do Candinho. Sempre soube, e nunca contou. O silêncio é absoluto. Zuma empalidece. As palavras não saem. Candinho sente as pernas fraquejarem. Meu filho, onde ele tá? Pergunta com a voz trêmula. Dita segura a mão dele e responde com ternura e decisão. Vem comigo. Eu vou te levar até ele. Eles saem juntos, enquanto a igreja fica tomada por murmúrios e olhares de desprezo. Zuma, sozinha, desaba no chão, o vestido branco manchado de vergonha. Corta para o orfanato. Dita e Candinho chegam apressados. O lugar está vazio, o ar pesado. Mas Dita segue o instinto. Vai direto ao porão e abre a porta com força. Samir corre para fora, lágrimas nos olhos. Candinho segura num abraço apertado. O que você tá fazendo aqui, meu menino? Pergunta com a voz embargada. Dita, emocionada, sorri. Esperando por você, Candinho? Ele é o seu filho. O silêncio se torna sagrado. Pai e filho se abraçam com força. Lágrimas se misturam, o destino, enfim, se cumpre. O sol invade o orfanato pelas janelas, iluminando os rostos emocionados. Dita observa, o peito em paz. Ela venceu a própria morte, e desmascarou o mal com a força do amor. Mas do lado de fora, o ódio ainda respira. Zenaide, humilhada por Zuma, jura vingança. Ela vai revelar o segredo que a patroa esconde há anos. Samir é o verdadeiro filho de Candinho. E agora, Zuma tenta fugir com o menino ao lado de Carmen. Transformando a cidade num campo de caça e fuga. Dita se une a Zenaide. Candinho parte em busca do filho. O destino ainda reserva lágrimas, e justiça. E você, o que acha que vai acontecer agora? Será que Candinho vai conseguir salvar o filho? E o que Dita fará quando finalmente encarar Zuma? Deixe seu comentário, diga o que achou da cena e dê uma nota de 0 a 10 para esse reencontro emocionante. Zenaide aparece sozinha. Num quartinho abafado, iluminado por uma lâmpada fraca. Senta-se na beira da cama,
os ombros curvados, os olhos marejados, o coração em pedaços. Ela tenta conter o choro, mas as lágrimas voltam teimosas, uma após a outra. A voz sai embargada, quase num sussurro. A patroinha foi muito injusta comigo. O que ela merece é que eu dê o troco. Enxuga o rosto com as mãos trêmulas, respira fundo, mas o rancor volta a apertar o peito. Os pensamentos se atropelam. Imagina se eu contasse pro Candinho que o filho dele é o Samir, e que ela escondeu isso por anos. Um leve riso amargo escapa. Ah, mas aí sim, ela ia ter o que merece. Os olhos dela brilham. Não é mais tristeza, é fogo contido. Um desejo perigoso, nascido da dor. A lembrança de Dita rindo ao lado de Candinho corta como faca. Zenaide se levanta, começa a andar de um lado para o outro, falando sozinha. Será que eu faço isso? A dúvida ecoa como um veneno doce. Mas afinal, eu só estaria fazendo bem pro Candinho, e pro Pestinha, né? Ela sorri de leve, mas o sorriso é torto, mistura de vingança e arrependimento. De repente, passos se aproximam. Ela se assusta, enxuga as lágrimas, tenta se recompor. A porta rende, e uma voz masculina corta o silêncio. Tá tudo bem, Zenaide? É Asdrubal, entrando desconfiado. Te vi sair apressada da cozinha, parecia nervosa. Zenaide força um sorriso, disfarçando o pranto. Tá sim, professor Asdrubal, é só cansaço. Ele se encosta na parede, cruzando os braços com leve ironia. Cansaço, né? Engraçado, parece mais que você tá escondendo alguma coisa. O olhar dele é firme, atento. O silêncio entre os dois pesa. Zenaide tenta sustentar o olhar, mas o coração dispara. Asdrubal se aproxima devagar, a voz baixa, quase um conselho. Só toma cuidado, Zenaide. Às vezes a gente machuca quem não merece, por causa de atitudes que nem são nossas. Ele sai do quarto. A porta se fecha devagar. Zenaide fica parada, respirando fundo, o peito apertado. Ele desconfia de mim, murmura. Vira-se para o espelho. Os olhos vermelhos, o rosto cansado. Mas a voz sai firme, diferente. Acho que eu tomei uma decisão. O semblante muda. A mulher frágil dá lugar a alguém decidido, quase sombria. Ela apaga a luz. Sai do quarto com passos firmes, levando consigo um segredo que pode virar a vida de todos de cabeça para baixo. Do lado de fora, o vento sopra forte. O tempo parece mudar, como se o céu pressentisse a tempestade que se forma dentro daquelas paredes. Enquanto isso, no portão do orfanato, Carmen chega com um andar firme, o olhar desconfiado. Observa cada canto daquele lugar que jurou nunca mais pisar. O chiado da porta de ferro ecoa pelo pátio. Do fundo do corredor, surge Zuma. Um sorriso calculado no rosto, o olhar frio. Carmen a encara, surpresa e ironia misturadas no mesmo gesto. O ar fica denso. As duas se encaram. E o jogo, mais uma vez, está prestes a começar. Carmen entra devagar, o som dos saltos ecoando no assoalho gasto. O olhar dela é firme, mas por dentro, o ressentimento pulsa. Eu confesso que fiquei surpresa quando você me chamou. Afinal, foi você mesma quem me colocou para fora, dizendo que não queria mais me ver. A voz dela corta o ar, fria, controlada, mas cheia de mágoa. Zuma, com aquele ar teatral que domina tão bem, revira os olhos e responde com desdém. Infelizmente, eu preciso me contradizer às vezes. Dá um passo à frente, o sorriso falso desenhando-se no rosto. Mas é por um bom motivo. Ela se aproxima como quem cerca uma presa. Eu estou te contratando, para ocupar o cargo que era de Zenaide. Carmen arqueia as sobrancelhas, surpresa. O tom sai ácido, quase venenoso. O quê? Contratada? Você sequer me perguntou se eu quero. Zuma ajeita o lenço no pescoço, a expressão de superioridade intacta. Por acaso, você vai negar essa oportunidade de ouro, de trabalhar comigo, Carmen? Cada palavra escorre com ironia, como veneno doce. Carmen respira fundo, medindo a situação. Olha de relance o grupo de crianças sentadas num canto, brincando em silêncio. O olhar dela suaviza por um instante. É claro que não, murmura com voz calma. Eu adoro esses anjinhos, e tô mesmo precisando de dinheiro. Mas por trás do tom resignado, há outra coisa. Zuma não percebe. Carmen não voltou apenas por necessidade, voltou para entender o jogo. E se puder, vai vencê-lo. Zuma dá um sorriso amarelo, típico de quem quer parecer generosa mas já planeja a próxima jogada. Bom, sobre o salário, precisamos ter uma conversinha. A voz soa doce,
mas cada sílaba carrega veneno. Carmen percebe o tom nas entrelinhas, o ar já fica pesado. Mas antes que qualquer resposta saia, a porta do fundo se abre com um estrondo. Zenaide surge. Os olhos vermelhos, o cabelo desalinhado, o rosto tomado pela decisão. O ar muda. Zuma, por um instante, se espanta, mas logo veste de novo a máscara da arrogância. Mas o que você tá fazendo aqui? Eu já não te mandei embora? A voz dela é um misto de deboche e irritação. Zenaide respira fundo, tenta conter o nervosismo. Pelo amor de Deus, patroinha, eu vim pedir o meu emprego de volta. A voz trêmula, mas firme, carrega uma ponta de desafio. Zuma cruza os braços, dá uma risada debochada. Você chegou tarde demais? A Carmen já tá no seu lugar. A frase cai como um soco no estômago. Zenaide arregala os olhos, o sangue ferve nas veias. Como é que é? Grita, a incredulidade virando raiva. Você vai colocar essa, cigana falsificada, no meu lugar. O insulto é direto. Carmen dá um passo à frente, o queixo erguido, o olhar faiscando. Pera lá. Rebate, firme. Eu posso não ter nascido cigana, nem ter um povo, nem religião. Mas eu me sinto uma, e você vai ter que respeitar. A voz dela sai controlada, mas cheia de orgulho. Zenaide, ofendida e enfurecida, também avança um passo. A distância entre as duas desaparece, o ar vibra, pesado, prestes a explodir. E se eu estiver sentindo vontade de erguer a minha mão na sua direção? Provoca Carmen. A mão dela se moveu sutilmente, como quem está à beira de agir. O olhar de Carmen endurece. Por um instante, as duas parecem prestes a se enfrentar de verdade. Mas alguém se interpõe entre elas, exaltada, com um tom teatral que mistura impaciência e prazer pela confusão. Podem parar? Berra Zuma, abrindo os braços. Eu adoro quando vocês discutem por minha causa, mas agora não é hora para isso. Vai embora, Zenaide. Ordena, apontando para a porta. Zenaide fica imóvel por alguns segundos. Respira fundo. O peito sobe e desce, tomado por raiva contida. O olhar dela percorre Carmen de cima a baixo, como quem promete vingança em silêncio. Então é assim? Diz, num tom quase sussurrado, cortante. A patroinha troca uma serva fiel por uma atriz de circo? Que belo orfanato seu, Zuma, cheio de caridade de fachada. O sorriso de Zenaide é amargo, repleto de sarcasmo. Zuma tenta disfarçar o incômodo e retruca com frieza ensaiada. Eu não troquei ninguém, só dei uma chance a quem merece. E você, Zenaide, já mostrou que não sabe guardar segredos. A frase corta o ar como lâmina. Zuma avança o tom. Você deveria ter pensado duas vezes antes de ajudar aquelas crianças a irem ao casamento da Dita e do Candinho. Sabendo que o Candinho é o amor da minha vida, você foi lá bancar a boazinha. Zenaide se vira devagar, as mãos tremendo, tentando controlar o soluço que quer se tornar grito. O olhar dela mistura dor e indignação. Eu não fiz por mal? Responde, a voz trêmula, buscando dignidade. Só quis alegrar as crianças. Ela baixa a cabeça, lutando para não chorar. A respiração pesa. Eu não vou discutir com você, murmura, tentando manter o controle. Só achei que por um instante você pudesse entender, continua, a voz embargada. Que eu sempre fiz tudo por esse orfanato, por você, pelas crianças. Mas uma não demonstra compaixão. O coração dela é pedra. Pois é, e olha onde a sua bondade te trouxe. Diz, fria. Você traiu a minha confiança, colocou tudo a perder e ainda quer voltar como se nada tivesse acontecido? Zenaide sente o golpe. Aperta o pano nas mãos, mistura de raiva e dor. Por alguns segundos, o silêncio pesa na sala. As crianças param de brincar. O ar congela. Então algo muda no rosto de Zenaide. Ela ergue o olhar, enxuga as lágrimas com força. Bom, diz, secando o rosto. Então eu vou ter que ir até a casa do Candinho contar tudo o que eu sei. A frase atinge o ambiente como um trovão. As crianças se calam. Samir sente o coração disparar, um frio percorre sua espinha. Tudo o que eu sei, ecoa na cabeça do menino como presságio. Zuma força uma risada nervosa, tentando disfarçar o medo que a atravessa por dentro. Ela só está brincando, crianças, diz, forçando um sorriso. Vem cá, Zenaide. Chama, tentando recuperar a autoridade. Preciso trocar uma palavrinha com você. A tensão cresce. As duas caminham em silêncio até a cozinha. Os passos ecoam no corredor, cada um carregado de ameaça. Na cozinha, o clima é sufocante.
O ar parece denso. Zenaide encara Zuma com firmeza e pergunta, contida. Por acaso você vai repensar a minha proposta? Há um fio de esperança na voz dela, mas ele quebra rápido. Zuma solta uma risada curta, amarga, e aproxima o rosto do de Zenaide. É claro que não. Responde, fria. Você me traiu, Zenaide. E não vai ser com ameaças que vai me reconquistar. Zenaide engole seco, os olhos marejam. Eu não queria te trair, tenta explicar. Só quis fazer o certo. Mas Zuma levanta a mão, corta a fala com autoridade gelada. Mais nada. Decreta. Lembre-se, se você contar qualquer coisa pro Candinho, vai direto pro Chilindró comigo. A palavra Chilindró ecoa pesada pela cozinha, como sentença. O ar fica ainda mais frio. Zenaide aperta o pano com mais força, o rosto mudando, agora entre o medo e a decisão. Zuma se aproxima ainda mais, o rosto quase encostando no de Zenaide. Sussurra ao ouvido dela com crueldade gelada. E para ficar melhor, nós duas vamos ficar na mesma cela. E por anos, eu vou te lembrar quem é que manda. As palavras saem como veneno. Zenaide sente as pernas fraquejarem, as lágrimas descem sem que consiga conter. Eu não acredito que você tá me tratando assim, por causa de um errinho, diz quase suplicando. Depois de tantos anos ao seu lado, te ajudando em tudo, até nesses absurdos que você mesma cometeu. Zuma solta uma risada seca, um som curto, cruel, quase um estalo. Bem-vinda ao mundo, querida. Retruca com desprezo. Ele não é justo, e não vai ter compaixão com você. O tom dela vai ficando cada vez mais frio, mais afiado. Eu sou uma mulher do mundo, Zenaide, e a única coisa que eu não perdoo é deslealdade. Agora sai daqui, e nunca mais volte. Zenaide fica parada por um instante. Respira com dificuldade. O olhar muda, da tristeza para a mágoa, da mágoa para a revolta. Eu vou, patroinha. Diz com firmeza, enxugando o rosto molhado. Mas não pense que eu desisti de contar a verdade pro Candinho. Zuma regala os olhos. Por um instante, perde o controle. Mas logo recompõe o semblante, escondendo o medo que começa a latejar por dentro. Zenaide vira as costas e sai. A cozinha mergulha num silêncio pesado. Assim que ela cruza a porta, Zuma leva a mão ao peito, o coração descompassado. Pela primeira vez, a vilã sente o peso da insegurança. Sozinha, sussurra para si mesma. Será que ela teria mesmo essa coragem? Mas o pensamento é interrompido por um arrepio. Ela sabe, a resposta pode mudar tudo. Do lado de fora, o céu escurece. As nuvens carregadas anunciam tempestade. Zenaide caminha pelo pátio sem olhar para trás. As crianças correm até ela, chorando, e a cercam num abraço apertado. Samir é o primeiro a falar, a voz trêmula. Não liga para Dona Zuma, tia Zenaide, ela não sabe o quanto a senhora é boa. Zenaide força um sorriso, mas seus olhos dizem o contrário. Eu não sou tão boa quanto você pensa, meu anjinho, responde com ternura e tristeza. Mas o seu carinho, esse apoio, é o que mais importa para mim agora. Samir enxuga as lágrimas e pergunta, inocente. Mas, onde a senhora vai morar agora? Já que não pode mais ficar aqui no orfanato. Ela respira fundo, tentando esconder a preocupação. Não precisa se preocupar com isso, meu amor. Diz com um olhar distante. Mas, algo me diz que nem você vai ficar aqui por muito tempo. Samir arregala os olhos, confuso. Como assim? Pergunta, tentando entender. Zenaide apenas sorri de leve, um sorriso enigmático. Beija a testa das crianças, e sem dizer mais nada, se afasta. Ela caminha pelo pátio com passos firmes. O vento bagunça seus cabelos, o coração, em chamas. Ninguém tira o que é meu, murmura baixinho. Ninguém pisa em mim 2 vezes. Sem olhar para trás, desaparece na estrada, levando nos olhos o brilho de quem já decidiu o próximo passo. O som dos passos dela vai se perdendo na estrada de terra. O vento sopra forte, levantando poeira e mistério. Zuma observa pela janela, inquieta, o rosto pálido, os dedos tamborilando sobre a madeira da mesa. No olhar dela há medo, medo de um passado que ameaça emergir e destruir tudo que construiu. Mal sabe ela. O segredo que tenta enterrar está prestes a ganhar voz. E a primeira palavra, já foi dita. O sol se despede por trás dos telhados da cidade. Quando Zenaide surge na porta da casa de Candinho. Os olhos ainda vermelhos denunciam a batalha entre o medo e a coragem. O coração de Zenaide pulsava forte. Como se cada batida ecoasse o peso da decisão que estava prestes a tomar. Ela respira fundo,
ajeita o vestido simples. E, com as mãos trêmulas, bate a porta. A madeira rende, e Dita aparece, com um pano de prato nas mãos. O sorriso leve se desfaz assim que vê o semblante aflito da visitante. Boa tarde, Zenaide. O que aconteceu? Pergunta, tentando esconder a desconfiança que já tinge o olhar. Nervosa, Zenaide tenta forçar um sorriso, mas a voz falha. Eu precisava falar com o Candinho. É um assunto muito importante. A cada palavra, o peso da culpa aumenta dentro dela. Dita, sem entender direito, mantém a gentileza, mas o olhar é firme. Ele tá nas fábricas. Mas, você precisa de alguma coisa? Os olhos dela estreitam, curiosos. Zenaide engole em seco, desvia o olhar. Na verdade, era só com ele, eu acho melhor eu ir embora. A voz trêmula denuncia que há mais por trás daquilo. Antes que ela consiga dar um passo, Dita a interrompe com firmeza. Espera. O tom é calmo, mas autoritário. Se você sabe que eu sou casada com o Candinho, tudo o que quiser dizer para ele, pode dizer para mim. A frase paira no ar, pesada. Zenaide hesita, o medo e o dever travam uma batalha dentro dela. Eu não sei se devo, murmura. Dita se aproxima. O olhar firme, penetrante. Eu tô vendo que você quer falar. Pode confiar em mim. O tom, embora doce, soa quase como um desafio. O silêncio se instala. O único som é o tic-tac do relógio na parede. Zenaide respira fundo, os olhos marejados, e enfim solta. Eu sei, quem é o filho do Candinho. Dita dá um passo para trás. O chão parece sumir sob seus pés. Como é que é? A voz embargada, o rosto empalidecido. Zenaide, decidida, continua. É o Samir. O impacto é devastador. Dita se senta, tentando processar o que acabou de ouvir. O Samir? O menino do orfanato? Zenaide confirma com um aceno. A patroinha recebeu ele ainda bebê, descobriu a verdade meses atrás, mas decidiu esconder. O olhar de Dita se transforma, do espanto à fúria. O corpo dela se enrijece. Azuma, diz entre dentes. Essa desgraçada sempre aparece para destruir a vida dos outros. Ela se levanta de súbito, os punhos cerrados. Quer saber? Vamos agora mesmo atrás do Candinho. Ele tem o direito de saber a verdade. Zenaide segura o braço dela, aflita. Mas eu devo te alertar. Dita dá um meio sorriso, mas o olhar é frio, decidido. Eu não tenho medo da Zuma. Ela é que devia ter medo de mim. A frase sai como uma promessa. Zenaide a observa, e sente uma mistura de admiração e receio. Dita parecia frágil, mas havia algo em sua postura, um brilho no olhar. Uma firmeza nas palavras que deixava claro. Ela não recuaria diante de nada. Enquanto as duas trocam um olhar cúmplice. Do lado de fora o vento sopra forte, levantando a cortina da janela. Como um presságio. A casa inteira parece respirar tensão. Dita passa a mão pelos cabelos e diz, com ironia contida. Azuma pensa que pode manipular o destino dos outros. Mas desta vez, ela vai cair do próprio cavalo. Zenaide apenas concorda, o coração acelerado. Então, a senhora vai contar tudo pro Candinho? Pergunta, temendo a resposta. Dita olha firme, o rosto determinado. Eu não sou mulher de esconder a verdade. Candinho vai saber que tem um filho, e que esse menino foi arrancado dele por causa da ambição e das mentiras de uma mulher sem alma. Enquanto a decisão se firma ali, em outro canto da cidade, Zuma já se antecipa. Sentada em sua poltrona de veludo, Zuma observa o copo de vinho à sua frente. Os dedos giram lentamente o líquido escuro, e um sorriso dissimulado se forma. Então, a criadinha resolveu abrir a boca. Murmura, quase saboreando a própria malícia. Os olhos estreitam, o brilho é frio, calculado. Ela dá um gole lento, pesado de veneno. Pois que tentem. No jogo da verdade, quem mente melhor, é quem sobrevive. A taça toca o pires com um leve som metálico. Zuma reclina o corpo na cadeira, satisfeita com a própria escuridão. Enquanto isso, na casa de Dita. Duas mulheres, tão diferentes, e agora unidas por um mesmo propósito. Selam um pacto silencioso. A busca pela verdade. A promessa de virar a vida de Candinho de cabeça para baixo. Mas o que elas não imaginam é que a teia de Zuma já começa a se fechar em volta delas. E, naquele instante, o destino de todos muda. Sem que nenhuma perceba. Porque quando o amor e a vingança se encontram, ninguém sai ileso. O barulho das máquinas ecoa pela fábrica.
O cheiro de graxa e óleo impregna o ar. Candinho, de chapéu torto e mãos sujas de trabalho, confere um lote de mercadorias. Quando a porta se abre de repente, Zuma surge à entrada, pálida, os olhos marejados, o rosto tomado por um fingido desespero. Candinho se assusta, deixa cair a prancheta. O que foi, mulher? Você tá branca que nem papel. A voz dele mistura susto e desconfiança. Afinal, a última lembrança que tinha dela era o escândalo no dia do casamento. Zuma aperta o lenço entre as mãos, fingindo conter um soluço. Eu sei, eu não devia estar aqui, depois da vergonha que eu te fiz passar. Mas eu preciso te alertar sobre uma coisa, muito séria. Ela finge limpar as lágrimas, tudo calculado, cada gesto ensaiado. Candinho franze o senho. O que aconteceu agora, Zuma? Ela suspira fundo, assumindo um tom frágil. É sobre a Zenaide. Ela tá inventando mentiras horríveis sobre mim. A voz mansa, doce demais para ser sincera. Candinho coça o queixo, desconfiado. Mas por quê? O que ela tá dizendo? Zuma baixa o olhar num gesto estudado. Eu a demiti por incompetência, Candinho? Desde então, ela prometeu vingança. Acredita que ela quer espalhar que um dos meus anjinhos do orfanato é o seu filho? Ela finge indignação, mas um tremor leve na voz denuncia o medo. Candinho arregala os olhos, o coração dispara. Zuma ergue o rosto depressa, teatral. Claro que não, Candinho. Você acha mesmo que eu esconderia algo assim de você? Eu conheço a sua dor, e não minto quando digo que tenho sentimentos por você. Eu jamais te faria sofrer. O silêncio que se segue é tenso. Mas antes que ele possa responder, a porta da fábrica se escâncara com um estrondo. Dita surge, decidida. E atrás dela, Zenaide, ofegante, o rosto ainda úmido de lágrimas. A tensão toma conta do ar. Zuma empalidece, num reflexo, se esconde atrás de Candinho. Dita lança um olhar fulminante. Mas é claro que essa daí viria atrás do Candinho, diz com desprezo. A voz dela corta o ar como uma lâmina. Candinho ergue as mãos, tentando apaziguar. Calma, gente, calma. Dita não cede. Calma? Rebate, furiosa. Depois de tudo o que ela fez? O olhar dela se volta para Zenaide. Fala logo o que você tem para dizer. O olhar de Zuma queima, um misto de ódio e desespero. Mas Zenaide se mantém firme. A Zuma esconde o seu filho, Candinho. Diz, a voz embargada. Zuma se adianta, gritando. Viu só? Eu te disse, Candinho. Ela tá inventando mentiras para me destruir. Dita dá um passo à frente, o olhar fixo, cheio de nojo. Candinho, olha para mim. Diz com firmeza. Ela tá tentando te manipular de novo, como sempre fez. Zuma perde o controle. Empurra Dita e grita. Eu não tô manipulando ninguém. A vítima aqui sou eu. Zenaide rebate, a voz firme apesar das lágrimas. Vítima? Uma vítima esconderia o filho de um pai desesperado. Uma vítima deixaria uma criança crescer sem saber quem é, só para alimentar a própria vaidade. Zuma recua um passo, o medo começa a transparecer por trás da máscara. Zenaide se aproxima, o olhar ardendo. Fala, Zuma. Olha nos olhos do Candinho, e diz que eu tô mentindo. O silêncio cai pesado. O barulho das máquinas ao fundo parece distante. Tudo o que resta é o som da respiração presa. E o estalo do coração prestes a se partir. Você sabia que o menino era do Candinho? Grita Zenaide, a voz rasgando o ar. Zuma empalidece. O sangue foge do rosto. Zenaide continua, sem piedade. De tanto esconder, acabou se apaixonando por ele. Mas nunca teve coragem de contar a verdade. O silêncio é pesado, cortante. Zenaide respira fundo e solta o golpe final. E ainda por cima, é paga pelo Celso para manter o garoto preso entre os órfãos. O nome ecoa na cabeça de Candinho como um tiro. O Celso? Ele repete, atordoado. Zenaide confirma com a cabeça, firme. É isso mesmo. Ele sabe de tudo, e ajuda ela a esconder a verdade. Zuma dá um passo à frente, o rosto pálido, os olhos marejados. Por favor, Candinho, você tem que acreditar em mim. Implora, a voz trêmula, desesperada. Mas ele recua. O olhar, anti-externo, agora é puro fogo. Depois do que eu vi, depois de ouvir você tratar mal aquelas crianças, eu não acredito mais em nada que sai da sua boca. As palavras caem como facas. Zuma tenta se aproximar, mas Candinho desvia o rosto, com os olhos marejados.
Ele se volta para Zenaide, a voz embargada pela emoção. Quem é o meu filho? Cadê o Júnior que me tiraram? Zenaide hesita. Olha para Dita, que faz um leve aceno de encorajamento. Então ela respira fundo e encara Candinho com coragem. É uma criança que você ama sem nem entender o porquê. Porque ele é o seu sangue, Candinho. O tempo parece parar. A respiração prende no ar. Zenaide solta as palavras que mudam tudo. É o Samir. O silêncio cai como um raio. Candinho sente o mundo girar. O barulho das máquinas some. O chão parece sumir sob seus pés. Ele se senta num banco, sem forças. Um sorriso se forma entre as lágrimas. O Samir murmura. Eu sabia. Eu sabia que não era por acaso aquele carinho. Ele é meu filho. As lágrimas agora correm livres. E num rompante de raiva e alívio, ele se levanta, pega o braço de Zuma com força. Chega. Berra, fazendo a vilã estremecer. O olhar dele é duro, decidido. Cadê o Samir? Onde ele tá? Exige, a voz carregada de dor. Zuma tenta falar, mas o medo a paralisa. Candinho aperta o punho. Eu mesmo vou ao orfanato buscar meu filho. E o Celso, também vai ter que me encarar. Ele encara Zuma com desprezo. E você, você nem imagina o que te espera no corredor da fábrica. Escondida atrás das máquinas, Carmen arregala os olhos, ouvindo tudo. Um sorriso dissimulado surge em seu rosto. Se a Zuma for pro Chilindró, murmura. Eu é que vou ter que cuidar dos pestinhas sozinha. Ela suspira e dá um meio sorriso. Quer saber? A Zuma me escolheu por um motivo, e eu não vou decepcioná-la. De volta à fábrica, o clima é de pura tensão. Candinho respira fundo, pronto para sair. Mas Dita o intercepta, segurando firme o braço dele. Espera. Diz, ofegante. Ela vai arrumar um jeito de te enganar de novo. Zuma, já fora de si, rebate com desprezo. Você não tá na posição de mandar ninguém ficar quieta, sua víbora. Dita se aproxima, o olhar em brasa. Quer saber? Eu vou ligar pra polícia, agora mesmo. Zuma percebe que está encurralada. O desespero toma conta. Sem pensar duas vezes, corre em direção à porta e desaparece pela lateral da fábrica. Candinho! Grita Dita. Ela fugiu. Candinho olha em volta, indignado. Pra onde será que essa mulher foi? Pergunta, ainda atônito. Eu nem sabia que ela sabia correr tão rápido. Zenaide, ofegante, responde. Ela deve ter ido pro orfanato. Levar o menino, ou tentar escondê-lo. Dita segura a mão do marido, o olhar firme. Precisamos ser rápidos, Candinho. Ele assente, decidido. Então vamos acabar com isso, de uma vez por todas. Enquanto os três saem apressados da fábrica. O vento levanta o pó do chão. Como se o próprio destino soprasse o prenúncio de uma guerra. Porque agora, não se trata mais apenas de amor, mas de justiça. O reencontro entre pai e filho está prestes a acontecer. E nada, nem mesmo as mentiras de Zuma, será capaz de impedir. O sol desaparece por trás das nuvens. Zuma surge ofegante, correndo pelas vielas da cidade. O suor escorre pelo rosto, mas há um brilho de triunfo nos olhos. Ela dobra a esquina. E dá de cara com Carmen, que segura Samir pela mão. O menino, assustado, tenta esconder o medo. Mas os olhos inquietos o denunciam. Zuma abre um sorriso cínico. E entre risadas abafadas, sussurra. Ah, então é aqui que o meu pequeno tesouro estava escondido. Que coisa boa, diz Zuma, com um sorriso venenoso. Eu não acredito. Parece que você realizou um desejo meu, Carmen. Ela fala com aquele ar de superioridade fingida, fria e calculista. Carmen ergue o queixo e responde, tentando mostrar firmeza. Só tô provando o meu valor, Zuma. Prometi que ia te ajudar, e tô cumprindo. O pequeno Samir, confuso, olha de uma para outra, a voz trêmula, quase um sussurro. Pra onde vocês estão me levando? Zuma se aproxima, acaricia o rosto dele com um gesto falso, e responde com deboche. Pra um passeio, pestinha. Ela sorri, o olhar cheio de crueldade. E esse passeio, se chama o melhor esconderijo de todos. Carmen franze o senho, o tom muda, levemente desconfiado. E você sabe que lugar é esse? Ou tá inventando mais uma das suas histórias, Zuma? Zuma suspira, impaciente, e rebate com ironia. É claro que eu sei. Aquele casalzinho de caipiras e aquela traidora, nunca vão nos achar. Nem que procurem pelo resto da vida. Samir dá um passo para trás, o medo estampado no rosto.
Eu não vou com vocês. Balbucia. Eu tô com medo, quero ir pra casa. Zuma endurece o semblante e a voz sai cortante. Você vai comigo sim. E vai ter muito mais medo, se tentar fugir. O menino se encolhe, dominado pelo pavor. Carmen observa a cena, com um incômodo que tenta disfarçar. Por um segundo, a culpa atravessa seus olhos. Mas ela respira fundo, e segue o plano. As duas caminham rápido, arrastando Samir pelos becos e estradas de terra. O som dos passos se mistura ao choro abafado da criança. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Candinho chega esbaforido ao orfanato, acompanhado de Dita e Zenaide. O rosto dele é puro desespero, esperança e medo lutam no mesmo olhar. Jasme, a responsável pelo local, surge aflita, as mãos trêmulas. A Carmen veio aqui, pegou o Samir, e foi embora. As palavras caem como um soco. Candinho sente as pernas fraquejarem. Ele leva as mãos à cabeça, o coração disparado. Minha nossa, eu nunca mais vou ver o meu filho. Grita, a voz embargada, tomada pela dor. O silêncio se instala. As crianças do orfanato começam a chorar baixinho, percebendo, enfim, que o menino perdido é o verdadeiro filho de Candinho. Dita se aproxima do marido, tentando conter as lágrimas. Segura firme as mãos dele. Calma, Candinho, a gente vai percorrer essa cidade se for preciso. Eu juro que esse menino vai voltar para casa. Candinho ergue o olhar, agora tomado por uma fúria serena. Você tá certa, Dita. Chama todos os nossos amigos, vamos procurar em cada canto, nem que a gente vire essa cidade de cabeça para baixo. Zenaide, tomada pela culpa, fala com voz trêmula. Eu devia ter contado antes, agora essa mulher pode fazer qualquer coisa com o menino. Dita encara com firmeza, sem julgamento, só determinação. Agora não é hora de arrependimento. É hora de agir. Em poucos minutos, o orfanato vira um quartel de busca. Gente entrando e saindo, lanternas, vozes, correria. Um único propósito, encontrar Samir. Enquanto isso, pelas estradas de terra. Zuma dirige um carro velho, o motor roncando alto. Carmen, ao lado, segura firme o menino no banco de trás. Samir olha pela janela, os olhos marejados. Tentando decorar o caminho, talvez na esperança de encontrar uma chance de escapar. Zuma, ao volante, murmura com sarcasmo. Deixa eles se esgoelarem por aí, quando perceberem, a gente já vai estar bem longe. Carmen, inquieta, cruza os braços e responde com ironia. Tomara, Zuma, tomara mesmo. Zuma solta uma risada seca, dissimulada. O som do motor se mistura ao vento que levanta a poeira da estrada. A noite começa a cair, lenta, densa, ameaçadora. Na cidade, Candinho e Dita avançam pela escuridão com lanternas nas mãos. A respiração ofegante, o coração acelerado. A cada passo, o desespero cresce. Mas também a certeza. Um pai vai até o fim do mundo, pelo seu filho. E naquela noite, enquanto o amor corre contra o tempo, a vingança de Zuma ganha as últimas horas de fôlego. Antes que a verdade, enfim, a alcance. A noite parece engolir a cidade. Mas atrás daquela escuridão, há olhos que observam cada passo de Zuma, e a noite que ela pensa controlar, logo vai se virar contra ela. A tensão toma o ar. Cada rua, cada praça, pulsa com a esperança de um reencontro. No meio do movimento, Zenaide caminha sozinha por pedras de paralelepípedo. Algo dentro dela a puxa, um impulso que ela mesma ainda não entende. O olhar dela está distante, até que uma faísca de lucidez a faz parar. Espera. Murmura, franzindo o senho. Ela pensa alto, a patroa se esconderia num lugar que ninguém procuraria. O instinto acende. Zenaide gira sobre os próprios pés e segue decidida. Atravessa a praça, sobe a ladeira, e para em frente à igreja antiga do bairro. As portas rangem com o vento. Ela entra, sentindo o ar frio do templo envolver o corpo. O silêncio ali é quase sagrado. Nenhuma beata, nenhum terço, só o eco dos passos no mármore. Algo está fora do lugar. As velas apagadas, o altar meio abandonado, o cheiro de incenso antigo. Zenaide respira fundo. Tem alguma coisa errada aqui, sussurra para si. Os olhos dela se prendem à porta do escritório do padre, entreaberta. O rangido da dobradiça faz o corpo dela estremecer. Ela hesita, e decide entrar. Patroinha, diz em voz baixa, tentando conter o medo. Eu sei que você tá aqui. O silêncio responde. Só o relógio da sacristia marcando segundos. Zenaide tenta parecer firme. Eu tô aqui para te ajudar.
Mas não há resposta. Convencida de ter seguido uma pista falsa, ela se vira para sair. Quando um grito infantil corta o ar como navalha. Zenaide! Socorro! O sangue dela gela. O som vem do banheiro da igreja. Sem pensar, ela corre, empurra a porta. E a cena paralisa por um segundo. Dentro, Zuma e Carmen tentam abafar o grito de Samir, as mãos sobre a boca do menino. A criança se debate, olhos marejados, o pavor desenhado. Raiva e alívio se misturam no peito de Zenaide. Eu sabia. Explode ela, a voz vazando como trovão. Zuma, tomada de fúria, reage instintiva e brutal. Ela empurra Zenaide contra a parede, o corpo da ex-funcionária batendo com força. Você não vai me impedir de escapar. Grita Zuma, cheia de ódio. Mas Zenaide, apesar do choque, não cede. Os olhos dela brilham de determinação. Com um movimento rápido, arranca as mãos de Zuma da gola e estende o braço para Samir. Solta ele. Ordena, a voz firme, rouca. Carmen hesita, dividida entre a lealdade à patroa e a culpa que a corrói. Samir, aproveitando a confusão, estica o corpo e pega a mão de Zenaide como se a vida dele dependesse disso, e, naquele instante, depende. O choro do menino ecoa, estridente e cortante. Do lado de fora da igreja, alguém ouviu o barulho. Passos apressados se aproximam, vozes se multiplicam. Zuma, com o rosto em fúria contida, tenta recobrar o controle. Vocês vão se arrepender. Rosna, pronta para qualquer gesto extremo. Mas a porta já começa a abrir. E o som das vozes, agora mais perto, anuncia que a noite que ela acreditava dominar virou-se contra ela. Zenaide, tomada por uma força que nem ela mesma sabia possuir, se levanta. Os joelhos tremem, mas o olhar, firme, decidido, queima de coragem e dor acumulada. Ela agarra os braços de Zuma, e a voz sai embargada, mas cheia de verdade. Eu já aguentei demais de você, Zuma. O silêncio pesa. Cada ofensa, cada humilhação, cada vez que eu me senti pequena diante de você, eu guardei tudo aqui. Diz, apontando o peito. Mas agora chega. Me demitir foi a melhor coisa que você fez por mim. Zuma empalidece. Por um instante, o poder que sempre teve parece escapar pelos dedos. Carmen recua, o corpo tenso, o olhar perdido, como quem teme o que vem a seguir. De repente, um som corta o ar. Sirenes. Passos apressados. Vozes ecoando pela nave da igreja. A porta se abre com força. Candinho surge ao lado de Dita, o rosto tomado de emoção. Atrás deles, a polícia invade, lanterna em punho, iluminando o ambiente sombrio. Candinho, ofegante, exclama. Meu Deus do céu, eu achei. E antes que alguém possa reagir, Samir corre. Corre com o coração disparado, gritando. Pai! O menino se joga nos braços de Candinho, e o tempo, simplesmente para. Pai e filho se abraçam como se o mundo tivesse voltado a respirar. Zenaide, com os olhos marejados, se aproxima em passos lentos. A voz sai trêmula, mas doce. Meu bem, você sempre quis saber quem é o seu pai, pois agora você está diante dele. Samir, ainda tremendo, encara o homem. Isso é verdade mesmo? Pergunta com um fio de voz. Candinho se abaixa, tentando conter o choro. Posso olhar sua perna, meu filho? O menino levanta a bermuda, sem hesitar. O tempo desacelera. A marca de nascença, em forma de anjo, brilha sob a luz do vitral. Candinho leva as mãos ao rosto, a emoção transbordando. É você, meu filho. É você. Ele o abraça com força, soluçando. Samir responde entre lágrimas. Esse é o dia mais feliz da minha vida. Eu achei o meu pai, e ele é o melhor pai do mundo. Dita observa, silenciosa, o sorriso tremendo entre as lágrimas. O delegado se aproxima, voz firme. Prendam as duas. Os policiais imobilizam Zuma e Carmen. Carmen tenta se justificar, desesperada. Eu só quis ajudar. Mas Zuma grita, furiosa. Cala a boca. Se não fosse você, eu já teria fugido. Zenaide se adianta, o tom sereno e cheio de dignidade. Pensa bem, Zuma, pensa em tudo que fez contra esses anjinhos. Agora eu vou cuidar do orfanato, e o melhor de tudo, ninguém mais vai viver com medo de você. Zuma encara com ódio, o rosto contorcido. Tenta se soltar, mas é contida pelos policiais. Isso não acabou. Grita, sendo arrastada. O delegado ordena com voz seca. Levem essa mulher. Que seja o fim dessa história. O som das algemas ecoa pela igreja. Carmen é levada logo depois,
chorando, repetindo desculpas que ninguém quer mais ouvir. Candinho, ainda com o filho nos braços, olha para Zenaide com gratidão sincera. Vem cá, mulher, vem abraçar a gente. Zenaide hesita, tomada pela vergonha e emoção. As lágrimas descem. Vocês, me perdoam? Samir sorri, doce e puro. Claro. Foi graças a você que a gente tá junto agora. Ela não aguenta mais conter. Corre até eles. E o trio se abraça, apertado, quente, como quem tenta apagar toda a dor do passado. Dita observa de longe, tocada. O sino da igreja toca, anunciando o fim da tarde. A luz dourada atravessa os vitrais e banha os três num brilho suave. Pela primeira vez, todos sentem que o sofrimento chegou ao fim. Mas do lado de fora, no carro da polícia, Zuma encara o horizonte. O olhar dela é frio. Um leve sorriso surge no canto da boca, misto de raiva e promessa. Ela sussurra, quase inaudível. Isso ainda não acabou.